meus amores, tudo bem com vocês? Bom, nessa semana a gente vai iniciar um novo conteúdo, tá? Que tem como título, né, pelo nosso livro, O Comando do Corpo. Só que nada mais é do que o sistema nervoso, tá bom? Bom, o sistema nervoso é um conjunto formado por ligações de nervos e órgãos do nosso corpo. Esse, galera, é praticamente o sistema mais importante do nosso organismo. Por quê? É como se ele fosse a internet do nosso corpo, é como se ele comandasse todo o nosso corpo. Por que, professora, que ele é associado à internet do nosso corpo? Ele recolhe, armazena, transfere informações e faz o contato com os outros sistemas do nosso corpo. Então, com todos os sistemas que a gente tem, endócrino, respiratório, urinário, cardiovascular, todos os outros sistemas do nosso corpo só fazem ligação um com o outro por causa do sistema nervoso. Só que ele tem umas principais funções, dentre estão elas: controle e comando de todos os outros sistemas, como o respiratório, o cardíaco, o digestivo e etc. E é também aquele responsável por nos transmitir sensações. Por exemplo, cheiros, gostos, os sons, os toques, as imagens, né? Sensação de fome, por exemplo. Então, tudo isso é comandado pelo nosso sistema nervoso. Cada linhazinha verde que vocês estão vendo aí, ó, é um nervo que a gente possui, tá? Todos eles estão vindo lá de cima, estão vendo ali, que vem ali praticamente ali da nossa cabeça, né? E dali para todo o nosso corpo, porque lá do sistema nervoso, comandado pelo cérebro, é quem é comandado todo o nosso corpo através desses nervos. Então, percebam, tem nervos na pontinha dos nossos dedos, tem nervo no nosso joelho, no nosso pé, tem nervo em todos os cantos do nosso corpo. Bom? Nós temos dois tipos de sistema nervoso, pessoal. O sistema nervoso central e o periférico, tá? A gente vai começar falando do sistema nervoso central. Quem é esse sistema nervoso? Ele é constituído pelo encéfalo, medula espinhal, tá bom? Constituído pelo encéfalo e pela medula espinhal, tá? Não esqueçam, quem é o sistema nervoso central? Encéfalo e medula espinhal, tá bom? O encéfalo e a medula espinhal é protegido por três membranas denominadas meninges, né? Que quando elas estão inflamadas, causa aquela doença, né, gravíssima, que a gente conhece como meningite, né? Que ela pode matar em questão de horas. Falei para vocês que o sistema nervoso central ele é constituído por encéfalo e medula espinhal, certo? Só que o encéfalo, ele não é um órgão único, ele não é uma estrutura sozinha, tá bom? Três componentes fazem parte desse órgão. Primeiro, o encéfalo, ele tem aproximadamente 1,5 kg, está localizado na nossa caixa craniana, na nossa cabeça, e ele é constituído por três órgãos: o cérebro, o cerebelo e o tronco encefálico, tá? Então, lembre-se, sistema nervoso central é constituído por duas partes, encéfalo, medula espinhal. Porém, o encéfalo, ele é constituído por três órgãos: cérebro, cerebelo e tronco encefálico, tá? Vamos começar pelo cérebro. Claro e óbvio, né, que a gente sabe que esse é o órgão mais importante do sistema nervoso. É considerado o órgão mais volumoso e ocupa a maior parte do encéfalo. O cérebro está dividido em duas partes, o hemisfério direito e o hemisfério esquerdo. E cada parte do nosso cérebro é responsável por algumas funções, tá bom? Córtex cerebral, só aí um parêntese, né, assim, para curiosidade mesmo, são essas linhazinhas aí, ó, que existem no nosso cérebro,
que elas são extremamente importantes, porque são responsáveis pelo nosso pensamento, pela nossa visão, pela nossa audição, pelos nossos órgãos do sentido em geral. Bom, o segundo órgão que faz parte do encéfalo, depois do cérebro, é o cerebelo. E ele tá aqui, ó. Ele tá indicado por uma setinha aí. Ele fica situado bem abaixo do cérebro, né? Atrás do cérebro, abaixo dele. E ele é extremamente importante para coordenar os movimentos precisos do nosso corpo, além de manter o equilíbrio. Professora, o que é movimento preciso? É aquele movimento que eu controlo, aquele movimento que eu decido fazer e eu faço. Por exemplo, vou levantar e vou andar. Se eu quiser levantar e andar e eu estiver em condições, eu posso levantar e andar. Eu vou levantar os meus braços. Eu vou dar um chute. Eu vou empurrar alguma coisa. Então, é coisas que eu decido fazer e eu faço por decisão própria, tá bom? É movimento que eu faço porque eu quero. E a terceira parte, né, do encéfalo é o tronco encefálico. Ele é localizado na parte inferior do encéfalo, né, abaixo do encéfalo, e ele simplesmente faz a ligação entre encéfalo e medula espinhal. Então, ele pega todos ali os comandos que tem que fazer, vai para a medula e da medula para todo o nosso corpo, tá bom? Além disso, ele produz os estímulos nervosos que controlam as atividades vitais da gente. Por exemplo, aquelas atividades que a gente não consegue controlar e atividades que a gente não pode ficar sem realizar. Por exemplo, movimentos respiratórios, os batimentos cardíacos, os reflexos que a gente tem, a tosse, o espirro, a deglutição. O que é a deglutição, professora? Quando você engole, você está deglutindo, tá bom? Medula espinhal, então a gente já viu encéfalo, né? Tudo que compõe o encéfalo, que é o cérebro, cerebelo e tronco encefálico, e agora a gente vai para a segunda parte, que é a medula espinhal. Gente, a medula espinhal é algo delicado, é algo sensível, mas muito, muito importante e essencial para a nossa vida. É um cordão de tecido nervoso situado dentro da nossa coluna vertebral. Então, vocês estão vendo ali a coluna na imagem. E essa partezinha amarela um pouquinho mais escura é a nossa medula, é algo fino, é um cordão, tá bom? Simplesmente ela faz a conexão ali, ó, do encéfalo, né, do tronco encefálico com todo o nosso corpo. Sua função: conduzir os impulsos nervosos do restante do corpo para o cérebro e vice-versa, e controlar os nossos atos involuntários. O que é ato involuntário? Aquilo que eu não consigo controlar. Professora, eu vou agora fazer que o meu coração pare de fazer batimento cardíaco. Eu consigo fazer isso? Não consigo. Eu consigo, por exemplo, passar um dia. Professora, hoje eu decidi que eu não vou engolir hoje nada, não vou engolir nem saliva, eu vou passar o dia todinho sem engolir. Eu consigo fazer isso? Não consigo, porque isso faz parte de uma parte do nosso corpo que são nossos movimentos involuntários, são coisas que eu não controlo. Diferente do cerebelo, que eu acabei de falar para vocês, que fazem parte dos nossos movimentos precisos, ou seja, aquilo que eu quero fazer, eu decido fazer e eu consigo fazer. Bom, o segundo tipo de sistema nervoso é o sistema nervoso periférico, tá? E ele simplesmente é formado por todos os outros nervos que estão ligados à medula, tá bom? Então, sua função é conectar o sistema nervoso central ao restante do corpo. Então, voltando, sistema nervoso central constituído por duas coisas, encéfalo, medula espinhal. Porém, encéfalo é constituído por 3 órgãos: cérebro, cerebelo, tronco encefálico. Só que abaixo do tronco encefálico temos a medula. E para os impulsos nervosos da medula e para todo o corpo, ele precisa do sistema nervoso periférico, que compõe todos os outros nervos do nosso corpo. É isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham compreendido e entendido.
Qualquer coisa, estou no WhatsApp disponível para vocês. Até a próxima aula.